irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini e nesta apresentação nós vamos explorar alguns aspectos da vida de João Evangelista, também chamado de o discípulo amado e mais tarde, na sua vida, de o presbítero, o velho. João, da família de Zebedeu ou Zabdias, que era um pescador bem-sucedido, empresário de vários barcos, juntamente com seu irmão Tiago Maior, foram os escolhidos por Jesus como discípulos, juntamente com outros 10 que se tornariam seus apóstolos, os 12 apóstolos. Tiago, irmão mais velho, e João residiam na pequena cidade de Betsaida, na Galileia. Trabalhavam com os empregados de seu pai, seriam sócios em uma companhia de pesca juntamente com os irmãos Simão Pedro e André, no lago Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. A mãe de João e Tiago teria sido Maria Salomé, ou Salomé, uma das mulheres que mais tarde auxiliaria os discípulos de Jesus e que se manteve junto a Maria de Nazaré no episódio da crucificação, supondo-se, inclusive, que eram irmãs. E, neste caso, João seria primo de Jesus. João teria nascido no ano 10 depois de Cristo e o seu primeiro encontro com Jesus foi quando ele, chamado pelo mestre, tinha a idade de 24 anos. Tornou-se, portanto, um dos 12 apóstolos e o mais jovem deles. E a sua admiração por Jesus é manifesta, como se pode concluir pelos livros da Bíblia. Os discípulos, no entanto, pareciam relegar a João um lugar secundário no seu grupo. Todos os evangelhos mencionam João depois do seu irmão Tiago. Na maioria das vezes, Tiago era o porta-voz dos dois irmãos. Entretanto, João foi o único entre todos os apóstolos que acompanhou o mestre até o episódio da crucificação. Com seu irmão Tiago Maior e Pedro, Simão Pedro, esses 3 formaram o grupo dos discípulos privilegiados que participaram do círculo mais íntimo de Jesus, estando sempre juntos e tendo presenciado vários feitos do Cristo. Paulo de Tarso, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, refere-se a esses 3, João, Tiago e Pedro, como sendo as colunas da comunidade, e eles estiveram juntos com Jesus em importantes episódios, como, por exemplo, durante a cura da filha de Jairo, durante a transfiguração no Monte Tabor e naquele momento do horto, do Getsêmani, da oração de Jesus. O convite de Jesus a João para tornar-se seu discípulo, ele foi registrado pelos evangelistas Mateus, no capítulo 4, e Marcos, no capítulo 1, além do próprio João, evangelista, ter feito o seu relato. João era discípulo de João Batista e se encontrava às margens do Rio Jordão com André, irmão de Pedro, quando ocorreu esse convite de Jesus. Como as narrativas de Mateus e Marcos são muito parecidas, nós vamos ler apenas uma delas e, em seguida, leremos a narrativa do evangelista João. Em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22, está registrado assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai,
seguiram-no. Vamos ver agora a descrição do próprio João Evangelista, bem diferente desta de Mateus e também da de Marcos, que não lemos. Mas João, no capítulo 1, versículos 35 a 42, deixou o seu relato, a sua narrativa da seguinte forma: no dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Portanto, vimos no primeiro versículo que João o Batista estava com 2 dos discípulos de Jesus e identifica um deles como sendo André, um dos 2 que ouviram aquilo de João. O outro não é mencionado, supõe-se que seja o próprio João Evangelista, o autor do Evangelho, que normalmente não referia a si mesmo pelo nome. Nós veremos mais adiante que ele referia a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Ora, João, por ser jovem, era idealista, tinha um temperamento impulsivo. Jesus, certa vez, apelidou a ele e a seu irmão Tiago de filhos do trovão, Boanerges, por causa de atitudes enérgicas que esses irmãos tomaram e que ficaram registradas no episódio que está em Lucas, no capítulo 9. Entretanto, o autor espiritual Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, descreve João da seguinte maneira: de temperamento apaixonado, profundamente generoso, tinha carinhosa e simples, ardente e sincera a alma. João naturalmente evoluiu de filho do trovão para o discípulo amado ao longo da sua experiência com Jesus. Um episódio que vale a pena ser mencionado é aquele no qual os irmãos Tiago e João fazem um pedido ousado, extemporâneo a Jesus. Marcos registrou esse pedido no capítulo 10, versículo 37, da seguinte forma: E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O próprio Marcos registrou a resposta de Jesus e a indignação dos discípulos da seguinte forma: Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Palavras de Jesus. E prosseguiu: E os 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Já Mateus, no capítulo 20, versículo 21, afirma que o pedido partiu da mãe deles, da mãe dos irmãos, de Salomé, e registrou da seguinte forma: E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. No versículo 23, Mateus registra então a resposta de Jesus: O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Essa resposta de Jesus é um grande ensinamento que nos diz não existirem lugares privilegiados no reino dos céus. A conquista por esse espaço é por esforço próprio evolutivo. E podemos também concluir
que não cabe aos homens promover essas designações de santificação de pessoas, cabendo realmente apenas a Deus, com base no comportamento, na conduta evolutiva de cada espírito. João testemunhou pessoalmente, ao lado de Jesus, vários dos seus feitos e ensinamentos. Por exemplo, ele narra o episódio das bodas de Caná e parece que João revive um adolescente maravilhado diante de um rabi pleno de sabedoria que abençoa ali a união, o casamento. Quando ele vai descrever o encontro do mestre com Nicodemos, ele demonstra com muita segurança para nós ter sido uma testemunha ocular desse evento. Talvez ele estivesse ali à espreita, tomando conta, para que ninguém se aproximasse e interrompesse o diálogo de Jesus com o mestre do Sinédrio, o mestre de Jerusalém, Nicodemos. Muito bem, e ele também presenciou a cura da mulher hemorroíça, assim como a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, a cura da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, a sua angústia no Getsêmani, além de fenômenos mediúnicos que foram operados por Jesus, como, por exemplo, as suas manifestações de materialização após a sua desencarnação. João também foi o apóstolo que seguiu com Jesus na noite em que seu mestre foi preso e foi corajoso a ponto de acompanhar Jesus até a morte na cruz. Então, esse episódio na crucificação, ele é importante com o envolvimento com João, porque o mestre confiou a ele, a esse apóstolo jovem, a responsabilidade de cuidar da sua mãe, Maria de Nazaré. O próprio João registrou isso no seu evangelho, no capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João também deixou registrado no capítulo 20, versículos 1 a 4 e depois versículo 8, o seguinte: Ao ouvirem os discípulos que o corpo de Jesus já não estava no túmulo, João correu na frente dos dois e chegou primeiro ao sepulcro. Contudo, ele deixou que Pedro entrasse antes dele na câmara de sepultamento. Então a gente nota aí a presença de João quase sempre ao lado de Jesus em todos os episódios que marcaram o mestre. Muito bem, após a desencarnação de Jesus, após o episódio da crucificação, já nos referindo à comunidade cristã que surgiu depois disso, João esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão e tornou-se um dos principais sustentáculos da Igreja de Jerusalém. Ele esteve em Jerusalém no ano 37, depois por ocasião do Concílio dos Apóstolos, que se realizou em Antioquia. Após as perseguições sofridas em Jerusalém, transferiu-se com Pedro para a Samaria, onde desenvolveu intensa atividade de evangelização. Então, de acordo com o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, quando acompanhou Pedro na catequese dos samaritanos, com ele foi convencido por Paulo a desistir da imposição de práticas judaicas aos neófitos cristãos. Depois, João retornou a Jerusalém, trabalhando na Casa do Caminho, foi preso com Pedro, libertado, prosseguiu com as suas atividades. Depois da morte e martírio do seu irmão Tiago, o maior, João teria se dirigido à Ásia Menor, onde coordenou, esteve à frente de importante e influente comunidade cristã de Éfeso, fundada por Paulo alguns anos antes. Então, depois dele se tornar dirigente dessas igrejas na Ásia, ele se estabeleceu realmente em Éfeso, no ano 67, onde ele viveu o resto de sua vida.
e justamente aí ele teria escrito o quarto evangelho e as cartas. Em Éfeso também conviveu e cuidou de Maria de Nazaré, com quem realizou intenso trabalho cristão de pregação e ajuda aos necessitados. O autor espiritual Humberto de Campos, no livro Boa Nova, registrou assim: estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Éfeso foi a cidade onde Maria de Nazaré desencarnou. Durante o governo de Domiciano, nos anos 81 a 96, João foi levado a Roma e posteriormente exilado na ilha de Patmos, ao leste do Mar Egeu, entre os anos 93 a 97, onde ele escreveu o livro Apocalipse, o livro da Revelação. Neste livro, João narrou suas visões e descreveu mistérios, predizendo as atribuições da igreja e o seu triunfo final. É um livro muito simbólico e de difícil interpretação. Nota-se pelas seguintes palavras a elevação com que João descreve a figura do Cristo. Ficou registrado no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 4 a 5, onde está escrito: Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Com relação ao que foi registrado pelo evangelista João no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, o guia espiritual Emmanuel foi questionado no livro O Consolador, está registrado na questão 283, o seguinte: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Emmanuel responde: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. De acordo com a Bíblia de Jerusalém, o Evangelho de João é uma proclamação da messianidade e da filiação divina de Jesus a partir dos sinais para desenvolver a fé em Cristo como meio de obter a vida. Os acontecimentos da vida de Jesus são sinais, cujo sentido não transpareceu logo de início, só sendo compreendido após o testemunho de Jesus. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de uma significação espiritual que não foi percebida senão mais tarde. Jesus é a palavra, ou seja, o Verbo, enviada por Deus à Terra e que deve regressar a Deus uma vez cumprida sua missão. Ora, essa missão consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos, ou as leis divinas, conforme compreendemos no Espiritismo. Jesus é a testemunha do que viu e ouviu junto ao Pai. Já o dicionário bíblico propõe a seguinte divisão de conteúdo para o quarto evangelho: prólogo, o ministério de Jesus, a paixão e a ressurreição. O momento central seria a hora do cumprimento da missão de Jesus em sua morte redentora. A progressão dramática de João se apresenta em duplo movimento, ou seja, a revelação progressiva da pessoa e a missão de Jesus. Esse processo se dá com um pano de fundo também duplo: o crescimento da fé de seus discípulos e o crescimento da incredulidade dos judeus, a qual alcança seu ponto culminante em sua decisão de condená-lo à morte.
os comentadores concordam em afirmar que o Evangelho de João é esquemático e simbólico e que o esquematismo e o simbolismo fazem parte da teologia de João. O guia espiritual Emmanuel nos esclarece, também no livro O Consolador, na questão 284, a relação do Evangelho de João com os sinóticos. Então, a pergunta feita a Emmanuel foi a seguinte: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrativas de seus companheiros? Emmanuel responde: ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, a maior parte do material de João é próprio dele. Somente alguns episódios são comuns também aos sinóticos. Por exemplo, o mergulho de Jesus, ou seja, o batismo de Jesus, a purificação no templo, a multiplicação dos pães, a travessia sobre as águas, a unção de Betânia, o ingresso triunfal em Jerusalém, o anúncio da traição. É óbvio que também apresenta em comum com os sinóticos a paixão e a ressurreição, mas João oferece uma visão especificamente sua com relação a esses acontecimentos. E em João, apenas uma pequena parte do evangelho se passa na Galileia, a maior parte ocorre em Jerusalém. Ele apresenta, por exemplo, somente 7 dos considerados milagres de Jesus, dos quais 5 ou 6 eram próprios do evangelho dele, do evangelho de João. Então, a cronologia de João é mais detalhada e, segundo os estudiosos, mais digna de confiança. João fala de 3 Páscoas e 4 viagens a Jerusalém, ao passo que os sinóticos mencionam apenas uma. Com base na vaga cronologia dos sinóticos, é possível reduzir a vida pública de Jesus a não mais que um ano, tentativa que foi realizada. Já a cronologia de João requer pelo menos mais de 2 anos. Conforme nós já dissemos, João não cita a si mesmo abertamente, refere-se a si próprio como o discípulo a quem Jesus amava. Por exemplo, durante a ceia, quando Jesus diz: em verdade vos digo que um dentre vós me entregará, João anotou no capítulo 13, versículo 23 o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Em outro trecho, inclusive já mencionado por nós, ao pé da cruz, onde se situavam Maria de Nazaré, Maria Madalena e Maria, esposa de Cleopas, João registrou no capítulo 19, versículo 26, ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus estava materializado entre os discípulos após a crucificação, João registrou no capítulo 21, versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Naturalmente, nós entendemos perfeitamente que quando João anotava aquele a quem Jesus amava, não significa que Jesus amava a ele mais do que aos outros. Apenas João estava destacando, exaltando essa faceta do imenso amor que Jesus tinha por todas as criaturas. Nós encontramos também a autoria de João Evangelista na nossa codificação espírita. O Livro dos Espíritos traz, por exemplo, no texto de Prolegômenos, que significa noções preliminares, a subscrição de vários espíritos,
sendo a de João Evangelista a primeira assinatura. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 18, esse autor espiritual recorda a doçura do encontro de Jesus com as crianças, em que o príncipe da paz se detém a atendê-las. Nas suas linhas podemos reconhecer o autor do quarto evangelho, e especificamente, quando assim se expressa, referindo-se ao mestre. Abre aspas. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade material que toca a despertar. E também anotou: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Assinado João Evangelista, Paris, 1863. Então nós vemos o espírito João Evangelista apoiando a codificação, apoiando o espírito de verdade, apoiando Kardec nessa obra monumental. Naturalmente, o Espiritismo não adota a utilização de imagens de santos em suas práticas religiosas. Mas, à guisa de curiosidade, nós queremos apresentar como João Evangelista costuma ser representado, uma vez que os detalhes dessa imagem nos remetem a traços da sua vida e de sua personalidade. Então serve mais como algo didático para que a gente se recorde como que foi a vida desse apóstolo. Por exemplo, ele é representado com cabelos longos. Esses cabelos longos simbolizam a sua longevidade, porque ele viveu mais de 90 anos e morreu quase no final do século I. Outra representação é a sua túnica branca, que simboliza a pureza de coração do único discípulo que acompanhou Jesus até a cruz. Em termos espíritas, podemos traduzir essa virtude como sendo a sua elevação espiritual. Também é representado com um manto vermelho, que simboliza o sofrimento por sua dedicação ao Mestre Jesus, pois até sua morte ele foi preso, torturado e exilado. Também é apresentado com uma pena na mão direita, que simboliza a sua missão de escritor e evangelista, e com um rolo na mão esquerda, que representa as obras escritas por ele para o Novo Testamento, ou seja, o quarto evangelho, 3 epístolas, 3 cartas e o Apocalipse. E, finalmente, uma águia a seus pés. A águia simboliza a profundidade teológica dos seus escritos, pois a águia é a ave que voa mais alto entre todas as aves. Assim, meus irmãos, nós encerramos essa apresentação sobre a personagem de João Evangelista, que ele nos inspire sempre nessa caminhada em direção ao Cristo.